Olá, amigos! É com alegria que estamos aqui para falarmos sobre mais um tema de crucial importância para todos nós que estudamos e vivenciamos a doutrina espírita. O nosso assunto de hoje é sobre o acaso. Existirá realmente o acaso? É uma pergunta que fazemos quase sempre diante dos fatos que nos cercam diariamente e nem sempre entendemos por que acontecem. Por que somos alvos de certas vicissitudes desagradáveis? Por que pessoas tão jovens perdem suas vidas tão cedo? Por que pessoas em plena atividade da vida a deixam tão inopinadamente? São muitos porquês. As religiões em geral dizem que é a vontade de Deus. Claro que tudo o que acontece está sob o seu controle. E Ele tudo sabe e tudo vê. No entanto, o Criador respeita o nosso livre-arbítrio, deixando sob nossa responsabilidade muita coisa, principalmente no que concerne às nossas decisões morais e sentimentais. No decorrer dessa nossa conversa, iremos descortinando os pontos principais deste assunto. Iremos entender por que não podemos dizer que as coisas acontecem por acaso. Tudo acontece por uma razão. E tudo sempre obedece a um plano maior da existência universal. Alguém acredita que Deus deixaria acontecer qualquer coisa injustamente a um de seus filhos? Todas as almas retornam ao corpo físico com uma bagagem de conhecimentos anteriores e com uma carga de vicissitudes que deverão se associar à sua vida. Os sofrimentos, as dores, as perdas, os encontros e os desencontros são coisas que fazem parte do determinismo da nossa existência. Não são fatos casuais, mas situações que estão determinadas para a nossa caminhada, para corrigi-la e para nos ajudar na construção do nosso crescimento espiritual. O Livro dos Espíritos, através dos amigos espirituais, nos diz o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, portanto, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem a achar-se colocado. Falo das provas físicas, diz Kardec, pois pelo que toca às provas materiais e às tentações, o espírito, conservando livre arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir às tentações. Ao vê-lo fraquejar, um espírito bom pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a lhe dominar a vontade. A vontade continua sendo do espírito encarnado. Ele que decide se vai ou não vai fazer determinada coisa. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer peias. E nisso nós podemos nos referir às obsessões. Até que ponto, então, um espírito pode realmente nos influenciar através da sua insistência em nos fazer pensar determinadas coisas? Nós somos donos do nosso pensamento e da nossa vontade. Vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos.
Questão 852. Pergunta Kardec. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Não lhes estará no destino o infortúnio? São talvez, dizem os amigos espirituais, provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Vejam bem. Provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram, através do seu livre-arbítrio, escolheram passar por aquelas provas. Porém, ainda aqui lançais a conta do destino que as mais das vezes é apenas consequência de vossas próprias faltas. Trata de ter pura consciência em meio dos males que te afligem e já bastante consolado te sentirás. Vejam só. Alguns espíritos, para se depurarem mais rapidamente, pedem provas, às vezes provas bastante difíceis. São pontos, então, que irão acontecer em suas vidas para que possam se aprimorar mais rapidamente, para que possa haver um crescimento espiritual, mesmo apesar de todos os infortúnios pelos quais terão que passar, para que possam crescer moralmente, espiritualmente. Algumas pessoas, mais uma pergunta, esta é a 853 lá do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos amigos espirituais. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso uma fatalidade? Respondem os amigos espirituais. Fatal no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então esse é o único momento que realmente é decisivo e não tem como alterar, não tem como adiar. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Respondem os amigos espirituais, não. Não perecerás e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Quantos casos nós não tenhamos deparado de pessoas que pressentem a morte e dizem que está chegando o seu fim, porque realmente o sabem. Porque de antemão já estava lá guardado lá no seu inconsciente este momento. E por isso estão sabendo exatamente, ou quase exatamente, ou tem esta intuição de que o seu momento de partida está chegando. A pergunta 854 de Kardec para os amigos espirituais, do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la quando estamos correndo perigo? Não. Visto que as precauções que tomais vos são sugeridas com o fito de evitardes a morte que vos ameaça. São um dos meios empregados para que ela não se dê. Contudo, certas ocorrências que escolhemos para o nosso aprendizado podem ser modificadas ou atenuadas. Isto é muito importante. Pelo modo como nós estamos agindo. Isso que nos falava Filomeno de Miranda sobre o determinismo.
que algumas coisas deveriam acontecer de uma determinada forma, mas pela nossa conduta, pela nossa maneira de agir, essas coisas ficam atenuadas. Tudo faz parte do planejamento reencarnatório. Vamos ver o que nos diz agora o Emmanuel. Antes do berço, nos fala o grande apóstolo, quase sempre conhece a alma humana plenamente desperta, grande parte dos débitos que lhe induzem o coração a remergulhar nas forças do plano físico. Veja só, nós estamos falando justamente daqueles espíritos que estão preparados ou que estão realmente, têm a intenção de se melhorarem mais rapidamente. Aos outros não, lhes são impostas as vicissitudes porque não têm condições de escolhê-las. O escritor J. Herculano Pires, na obra Da Era do Espírito, escrita em parceria com Chico Xavier e Espíritos Diversos, anotou: os familiares desagradáveis são hoje o que deles fizemos ontem. Nada acontece por acaso sem razão em nossas vidas. Lá no capítulo 2 do livro Na Era do Espírito. Então, todas aquelas pessoas que nos acompanham na nossa vida, nossos familiares, até os nossos vizinhos, foram previamente escolhidos para vivermos o que? As nossas experiências aqui neste mundo. O lugar onde nós estamos vivendo também. O país, a cidade, enfim. Tudo resulta da lei de causa e efeito. E todo efeito tem um sentido, o da evolução. Esse é o grande objetivo. Todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de reencarnar. Temos dívidas coletivas a resgatar. Mas além do resgate, espera-nos a liberdade, a paz, o progresso. Então aquilo que nós chamamos muitas vezes de fatalidade, é fatalidade no sentido de que devem acontecer para o nosso crescimento espiritual. Jâmblico, que foi um filósofo assírio, lhe disse uma vez, ele afirmava tantos séculos atrás que não existe acaso nem fatalidade, mas uma justiça inflexível que regula a existência de todos os seres. Ele acreditava nisso. Se algum se vê em meio a aflições, dizia Jâmblico, não é em virtude de uma decisão arbitrária da divindade, mas consequência inelutável das faltas anteriores. Deus não simplesmente escolheu, vai acontecer tal coisa com essa pessoa neste momento. As coisas são calculadas de acordo com a nossa evolução, muitas e muitas vezes, como nós já vimos, de acordo com a nossa vontade, através das escolhas que fizemos. Joana de Ângeles, no livro Alerta, nos diz o seguinte: o imprevisível é a presença divina surpreendendo a infração. O insuspeitável pode ser considerado como a interferência divina sempre vigilante. O inesperado deve ser levado em conta como a ocorrência divina trabalhando pela ordem. Kardec fez na Revista Espírita, de 1866, páginas 167 a 171, interessantes observações a propósito de uma tentativa de assassinato de que fora vítima o czar Alexandre da Rússia. No exato momento do atentado, um jovem camponês chamado Joseph Komissarov interveio, evitando que o crime fosse consumado. Eis o que Kardec escreveu sobre o assunto. Muitos atribuirão ao acaso o surgimento do jovem camponês na cena do crime. O acaso, porém, não existe. Como a hora do czar não havia chegado,
O moço foi escolhido para impedir a realização do crime, pois as coisas que parecem efeito do acaso estão combinadas para levar ao resultado esperado. Os homens, portanto, são os instrumentos inconscientes dos desígnios da providência e é por eles que ela os realiza sem haver necessidade de recorrer para tanto a prodígios. Se o jovem Komissarov tivesse resistido ao impulso recebido dos espíritos, esses se valeriam de outros meios para frustrar o crime e preservar a vida do czar. Não podemos esquecer do livre-arbítrio que o jovem Komissarov poderia desistir naquele momento de interferir para salvar o czar. Uma mosca poderia picar a mão do assassino e desviá-la do seu objetivo. Uma corrente fluídica dirigida sobre seus olhos poderia ofuscá-lo e assim por diante. Mas, se tivesse soado a hora fatal para o imperador russo, nada poderia salvá-lo, nada poderia preservá-lo. Então, levado o caso a uma sessão espírita realizada na casa de uma família russa residente em Paris, o espírito de Mock, por meio do Sr. Deslandes, explicou que mesmo na existência do mais ínfimo dos seres, nada é deixado ao acaso. Os principais acontecimentos de sua vida são determinados por sua provação. Os detalhes influenciados por seu livre arbítrio. Mas o conjunto da situação foi previsto e combinado antecipadamente por ele e por aqueles que Deus predispõe à sua guarda. Haverá fatos que forçosamente devam dar-se e que a vontade dos espíritos não possa evitar? Sim. Mas que tu no estado de espírito viste e pressentiste quando fizeste a tua escolha. Não creais, dizem os amigos espirituais, entretanto, que tudo o que acontece esteja escrito como se diz. Um acontecimento quase sempre é a consequência de uma coisa que fizeste por um ato de tua livre vontade. De tal sorte que se não houvesses feito aquela coisa, o acontecimento não teria se dado. Aí novamente estamos falando no livre-arbítrio das nossas escolhas. Se quem usa o dedo, isso nada. É somente o resultado da tua imprudência e a consequência da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes e que podem influenciar no moral são previstos por Deus, porque são úteis à nossa depuração e à nossa instrução. Não pequenos acontecimentos. Na questão 862, Kardec faz uma outra pergunta. Pessoas existem que nunca logram um bom êxito em coisa alguma, que parecem perseguidas por um mau gênio em todos os seus empreendimentos. Pode-se chamar isso de fatalidade? Será uma fatalidade, diz os amigos espirituais, se lhe quiseres dar esse nome, mas que decorre do gênero da existência escolhida. É que essas pessoas quiseram ser provadas por uma vida de decepções, a fim de exercitarem a paciência e a resignação. Entretanto, não creais seja absoluta essa fatalidade. Resulta muitas vezes do caminho falso que tais pessoas tomam, em discordância com sua inteligência, suas aptidões. Grande probabilidade tem de se afogar quem pretende atravessar a nado um rio sem saber nadar. O mesmo se dá relativamente à maioria dos acontecimentos da vida. Quase sempre obteria o homem bom êxito se só tentasse o que estivesse em relação com as suas faculdades. O que o perde são o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam da senda que lhe é própria.
e o fazem considerar vocação o que não passa de desejo de satisfazer a certas paixões. Fracassa por sua culpa, mas em vez de culpar-se a si mesmo, prefere queixar-se à sua estrela. Então vejam bem, meus amigos, que o acaso, como muitas pessoas acreditam que ele exista, na verdade, não pode ser levado ao pé da letra. Nós estamos vivendo neste mundo com coisas que são previstas, que são pré-determinadas e muitas vezes pré-determinadas por nós mesmos antes de nós encarnarmos. E outras que foram dispostas para a nossa caminhada para que nós pudéssemos nos desenvolver, para que nós pudéssemos evoluir. Porque nós estamos aqui neste mundo justamente com esse objetivo, do nosso crescimento espiritual. Senão não valeria a pena vir tantas e tantas vezes a este mundo se nós não o fizéssemos para o nosso crescimento pessoal. Aí vem as vicissitudes, vem as dificuldades. Poucas ou muitas, cada pessoa tem os seus próprios momentos, os seus dissabores, mas também as suas alegrias. Portanto, sabermos digerir isso, sabermos trabalhar isso é muito importante. Sabemos compreender que na nossa vida não estamos passando por aquilo que nós não devemos passar. Essas coisas fazem parte da nossa existência. E sabe-se lá que muitas vezes nós mesmos é que escolhemos viver tais coisas. Como eu disse anteriormente, nós não nascemos no país errado, nem na cidade errada, nem estamos trabalhando naquilo que nós não queríamos, mas que esse tipo de trabalho que hoje nós exercemos é necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para a nossa pessoa, para que possamos então fazermos essa nossa caminhada, termos essa nossa jornada, levando em consideração que isso nos fará crescer como pessoas. Como nos disse Emmanuel, cada vez que nós voltamos aqui para este mundo, para este orbe, voltamos para fazer alguma coisa diferente, para aumentarmos então aquela nossa capacidade, o nosso adestramento, o nosso conhecimento, as nossas experiências neste mundo. E durante essa caminhada muitas coisas irão acontecer. Hoje estamos enfrentando problemas seríssimos no mundo inteiro. Aí nós fazemos novamente a pergunta: tudo o que está acontecendo atualmente no mundo é por acaso? Pelas lições que nós vimos agora respondidas, as questões respondidas pelos amigos espirituais, lá no século XIX, quando Kardec conversou com o plano maior, como um codificador, ele fez diversas perguntas em relação a várias situações do mundo. E os amigos espirituais responderam da forma mais sensata e mais nobre possível. Nada acontece por acaso. Deus jamais perdeu o equilíbrio do mundo, ou as rédeas do mundo. Ele tem tudo sob controle. Nós é que muitas vezes não temos este controle. Nós é que muitas vezes nos queixamos, nos debandamos e não sabemos que esta experiência pela qual nós estamos passando, ela tem um grande objetivo. As pessoas que conosco vivem, os nossos familiares, os nossos amigos, as experiências que estamos tendo com cada pessoa que convive conosco, saber compreendê-las, sabê-las entendê-las, saber entender cada uma delas, e mesmo aquele com as quais nós convivemos, que são pessoas difíceis, é para que nós possamos entender. E possamos aprender que conviver com pessoas difíceis é necessário para que nós possamos exercitar e muito o nosso amor ao próximo, a nossa resistência a todas as tentações, e sabermos entender que devemos ser tolerantes. Desenvolvemos várias coisas durante a nossa caminhada. E tudo que nos rodeia tem um sentido, tem um objetivo. E tudo que nós fazemos
de bom ou do ruim, nós responderemos por isso. Por isso que as nossas atitudes, por isso que tudo que fizermos tem que ser medido e balanceado, para que não soframos as consequências disso, nesta ou em qualquer outra vida. Porque nada deixará de acontecer para corrigir todas as coisas que estamos fazendo. Portanto, meus amigos, é muito importante que levemos em consideração, com esta lição do acaso nas nossas vidas, que realmente ele não existe. Poderemos ouvir de muitas e muitas pessoas que não acreditam nesta possibilidade, que não acreditam no destino. O destino, na verdade, como nós achamos que ele existe, não acontece. O destino, na verdade, é algo que foi determinado, mas, inclusive, nós ouvimos dos amigos espirituais que o próprio determinismo, que poderia ser chamado de destino, ele tem suas atenuantes. Talvez não aconteça do modo como deveria ocorrer, porque nós mudamos a nossa atitude, porque nós endireitamos o nosso caminho, porque nós nos modificamos. E esta modificação ela é observada por Deus. E merecemos então um alívio na nossa caminhada. Eu agradeço a todos os amigos por essa conversa que tivemos sobre o acaso. E vamos pensar, vamos meditar a respeito disso. O que nós achamos? Qual é a nossa opinião a respeito da casualidade? Para nós, ela existe ou não existe? Confrontando com tudo aquilo que os amigos espirituais nos disseram, qual é a nossa opinião a respeito? Muito obrigado a todos e até uma próxima, meus amigos.